professor Paulo Barbeitas Miranda. O professor Paulo, ele é bolsista produtividade do CNPq. Desculpa atrapalhar, pode começar do início? Desde boa tarde a todos. Tudo bem. Boa tarde a todos. Hoje nós temos a presença do professor Paulo Barbeitas Miranda. O professor Paulo é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1C, possui a graduação em Física pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado pela Universidade da Califórnia, Berkeley, trabalhando com espectroscopia não linear de interface. Fez pós-doutorado na Universidade de Califórnia, Santa Bárbara, trabalhando com espectroscopia ultra rápida de polímeros conjugados. Foi professor no Departamento de Física da Unesp, no campus de Bauru, e atualmente, desde 2003, é professor do Instituto de Física de São Carlos, na Universidade de São Paulo, e vem atuando principalmente em físico-química de interfaces, utilizando espectroscopia não linear para estudar o arranjo molecular de superfícies. Outra linha que ele desenvolve também pesquisas, envolve a espectroscopia de polímeros conjugados, onde se utiliza absorção, fotoluminescência e espectroscopia resolvida no tempo para investigar a fotoprodução e recombinação de portadores, além de fenômenos de transferência de energia e relaxação energética nesses materiais de semicondutores orgânicos. Professor Paulo, desde já eu agradeço e me sinto muito honrado com a sua presença aqui. Por sempre traz informações importantes para nós nos eventos, né? Sempre participa muito com a gente. Então, muito obrigado, a palavra está contigo, e fique à vontade. Ok, muito obrigado, Horaci. Eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Vocês espero que estejam vendo aí. Eu vou colocar no modo de apresentação. Por favor, me avisa se está na tela cheia. Certo, em tela cheia, professor. Beleza, muito obrigado. Então, pessoal, eu primeiro quero agradecer essa oportunidade de falar para vocês aí sobre o nosso trabalho aqui no Instituto de Física de São Carlos. Como o Horaci falou, a gente usa ótica não linear para estudar o arranjo de moléculas em superfícies, né? Esse é o tema que eu venho trabalhando desde o meu doutorado. E, como ele falou, tem uma outra linha de pesquisa em espectroscopia de polímeros conjugados, que são os polímeros semicondutores, né? Então, semicondutores orgânicos. E aqui eu vou juntar as duas coisas. Eu vou falar sobre a espectroscopia não linear de moléculas em superfícies e vou tratar casos particulares. Os exemplos que eu vou mostrar em mais detalhe vão ser exemplos na área dos polímeros semicondutores. Tá bom? Então, muito obrigado pelo convite, e eu peço desculpas que os slides estão em inglês, mas eu vou falando em português, espero que dê para o pessoal ir acompanhando a ideia, tá? Bom, então eu vou começar com uma breve motivação de por que a gente quer estudar interfaces, né, moléculas em superfícies, depois dar uma breve noção de como que a gente investiga moléculas, né, como é que a gente pode estudar moléculas em geral, em superfícies, e aí eu vou falar sobre a técnica de espectroscopia vibracional baseada em ótica não linear, que é a espectroscopia SFG, né? Vou definir, vou mostrar como é que ela ocorre, e as características dela. Depois eu vou passar para as aplicações, né, na área específica de eletrônica orgânica, onde a gente vai olhar o ordenamento das moléculas, né, do polímero semicondutor, na interface com metal. Tá? E também vamos falar do estudo de campos elétricos em transistores orgânicos. É um dispositivo eletrônico, transistor por efeito de campo, baseado nesses semicondutores orgânicos. Tá? E no final, se der tempo, eu vou passar assim, alguns slides só mostrando ideias de aplicações que nós já utilizamos, nós já fizemos a espectroscopia SFG em áreas diferentes, para vocês terem noção das áreas que eu venho atuando, tá bom? Então, vamos lá. Eu gosto de começar com essa frase do Pauli, né, que Deus fez o volume dos materiais, mas a superfície foi inventada pelo diabo, né? E essa frase continua bastante atual, apesar de ser da época da invenção da mecânica quântica, né, onde eles estavam tentando tratar sólidos,
né, que a superfície perde a simetria de translação, e aí é muito mais difícil tratar esse tipo de problema, né? Mas ela continua muito atual porque as superfícies elas desempenham um papel tecnológico muito importante, vários processos relevantes do ponto de vista de aplicações, indústria, etc., ocorrem em interface, por exemplo, adesão, recuperação de petróleo, catálise, né, ocorre na interface de materiais catalisadores com gases ou líquidos, né? Toda a eletroquímica ocorre em superfícies, né? Baterias, etc. Então, as aplicações tecnológicas de processos que ocorrem em interfaces são imensas. Do ponto de vista científico, também é muito interessante a gente comparar as propriedades volumétricas do material com as propriedades da interface. Por exemplo, a estrutura do material pode ser muito diferente na superfície do volume. Por exemplo, aqui a superfície 1,1 do silício, quando terminada em hidrogênio, ela tem uma estrutura que é praticamente a terminação ideal do volume. Então, isso daqui representaria a estrutura do cristal no volume. Quando você remove o hidrogênio, a superfície se rearranja e forma esse padrão devido às interações na superfície serem diferentes, né? Então, as reações também, como eu falei, ocorrem de maneira muito diferente na superfície de um sólido, por exemplo, no catalisador, né? Então, entender essa diferença de processos que ocorrem no volume e na interface é muito importante também do ponto de vista científico, tá? Bom, aí a pergunta que a gente vê dá para enxergar as moléculas? Então, eu quero ver como que as moléculas estão numa superfície. Infelizmente, né, as moléculas são muito pequenas, a gente não enxerga com os nossos olhos, a gente precisa de instrumentos para tentar visualizar essas moléculas. E, na verdade, eu vou mostrar aqui alguns métodos um pouco mais diretos, mas não tanto, para a gente poder ver moléculas, e ver aqui através de instrumentos, obviamente. Então, aqui eu tenho um exemplo da criomicroscopia eletrônica, que foi objeto do Prêmio Nobel de 2017 em Química, onde você usa um feixe de elétrons para observar a difração dos elétrons numa molécula individual e fazer, a partir disso, projeções das moléculas e, a partir de várias projeções, determinar a estrutura tridimensional, mesmo de uma molécula tão complexa quanto uma proteína, né? No caso de moléculas mais simples, numa superfície, aí você pode usar a microscopia de força atômica ou de tunelamento para visualizar moléculas numa superfície. Então, aqui é um exemplo onde a gente tem a molécula de pentaceno, que é essa que está aqui, a estrutura dela, e aqui a imagem da molécula, que você pode ver, inclusive, as ligações químicas aqui, né? Na superfície de cobre, tá? Só que esses métodos, digamos, quase que diretos, né, eles não são aplicáveis de forma geral. Por exemplo, tudo isso daqui tem que ser feito em temperatura ultra baixa, né, e esse tipo de imagem em ultra alto vácuo, numa superfície super limpa. Então, é muito difícil de aplicar isso para qualquer situação. Então, a grande maioria dos estudos onde a gente tenta entender o arranjo de moléculas numa superfície vem de métodos indiretos, como difração de raio-x, de íons, de elétrons, né? Espectroscopia de fotoelétrons, né? São técnicas muito úteis, mas muitas delas dependem da chegada de íons ou coleta de elétrons, etc., e, portanto, tem que ser feito em vácuo. Então, já não tem uma aplicabilidade também tão grande. As técnicas que eu vou dar mais ênfase agora são as técnicas de espectroscopia óptica, onde a gente usa luz para sondar o arranjo de moléculas, né? Então, em geral, desde que a luz chegue na interface, você pode tentar investigá-la, né? Então, a aplicabilidade é muito grande, né? E, em geral, através da espectroscopia, você pode inferir informações sobre a estrutura das moléculas. O problema é que as técnicas usuais, que a gente vai chamar de óptica linear, como, por exemplo, a absorção de luz no UV visível, no infravermelho, ou o espalhamento Raman,
elas não têm uma sensibilidade intrínseca à interface, ou seja, não conseguem discriminar as moléculas que estão na superfície daquelas que estão no resto do material, certo? E também a sensibilidade, em alguns casos, é muito baixa, então você não consegue ver uma monocamada de moléculas que está na superfície, certo? Então, em contraste, a gente vai discutir aqui técnicas baseadas em ótica não linear, que são intrinsecamente sensíveis à interface, ou seja, elas conseguem discriminar as moléculas que estão na superfície do resto, né? E tem alta sensibilidade, de forma que a gente pode sondar uma fração de monocamada, tá? Então, é isso que eu vou falar para vocês hoje, esse tipo de técnica baseada em ótica não linear, e mostrar algumas características e aplicações dessas técnicas, tá? Antes disso, eu preciso falar o que é ótica não linear, né? Não quer dizer que a luz faz curva, né? Não viaja em linha reta, não é isso, tem a ver com a interação do campo elétrico da luz com os materiais. Então, quando o campo elétrico da onda de luz incidente, que oscila com uma certa frequência, tem uma amplitude relativamente baixa, a resposta da polarização, o dipolo induzido no material, em função do campo elétrico, da amplitude do campo elétrico, é uma resposta linear, ou seja, são proporcionais. Então, você tem uma constante de proporcionalidade, que é a susceptibilidade elétrica do material, e isso está relacionado com todos os processos ópticos convencionais, absorção de luz, índice de refração, tudo isso é explicado por esse parâmetro, certo? Então, quando o campo elétrico da luz oscila com frequência ômega, essa polarização vai seguir o campo elétrico e oscila com a mesma frequência, tá? Então, isso vai dar a resposta, a absorção da luz naquela frequência, a refração da luz, a luz refratada tem a mesma frequência, assim por diante. Quando esse campo elétrico da onda incidente é muito intenso, né, e aí você está falando de lasers de alta intensidade, então esse campo elétrico começa a induzir um dipolo que é grande o suficiente para essa relação não ser mais linear, então vai ser uma relação não linear. Então eu posso expandir a polarização em termos de uma série de potências do campo elétrico. Então, o que vai acontecer? Quando o campo elétrico de alta amplitude oscila, a polarização vai oscilar dessa forma distorcida, certo? Então, isso vai ser controlado por esses termos, que é o termo linear, que é o mesmo desse, o termo não linear, então a susceptibilidade elétrica de segunda ordem, de terceira ordem, Q2, Q3 e assim por diante. Então, veja, quando esses termos forem apreciáveis, então a gente vai ter essa polarização oscilando de forma distorcida, e a gente pode, então, expandir essa oscilação numa série de Fourier, né? O primeiro termo é a resposta linear, que oscila com a frequência da onda incidente, e o termo de segunda ordem, ele vai fornecer luz que oscila, né, dipolo oscilando com o dobro da frequência, ou um dipolo constante, tá? O dipolo que oscila com o dobro da frequência vai emitir uma onda com o dobro da frequência. Então, vai gerar luz com o dobro da frequência, que é o chamado segundo harmônico. É a geração de segundo harmônico. Então, o que eu vou descrever aqui é um caso um pouco mais geral, onde, quando eu usar dois lasers de alta intensidade, eu vou somar a frequência de um laser com a do outro. Então, é o processo de geração de soma de frequências. Em inglês, né, Sum Frequency Generation. Então, o nome dessa espectroscopia, SFG, vem da abreviatura desse processo óptico não linear, tá? Então, tipicamente, a gente vai ter dois lasers de alta intensidade se superpondo na interface de interesse. Os feixes vão ser refletidos, mas nessa interface, onde os feixes se superpõem, esse termo de segunda ordem vai produzir um novo feixe emitido com a soma das duas frequências e numa direção dada pela conservação do momento linear ao longo da superfície, tá? Então, a gente vai ter aqui um novo feixe gerado
Tipicamente, essa frequência ômega 1 é fixa e é uma cor no espectro visível, e esse ômega 2 é uma frequência sintonizável no infravermelho, e, portanto, o sinal emitido vai ser também no visível, mas essa intensidade vai variar conforme eu vario a frequência do infravermelho. Tá? Então, na espectroscopia SFG, a gente vai variar a frequência do feixe infravermelho e medir a intensidade do sinal gerado. Esse vai ser o espectro SFG da interface. O que a gente vai medir? A gente vai medir esse parâmetro, que é o Q2 efetivo da superfície ao quadrado. Tá? Bom, por que isso é interessante? Porque quando esse Q2, num material que tem simetria de inversão, esse Q2 tem que ser nulo. Por exemplo, num gás, num sólido isotrópico, num líquido, né? Esse Q2 tem que ser zero por simetria. Então, esse processo não pode ser gerado num gás, num líquido, no volume de um sólido isotrópico. Mas na interface entre dois meios, necessariamente eu quebro a simetria. Em cima é um material, embaixo é outro. Então, esse Q2 pode ser diferente de zero. Um caso típico é quando eu tenho moléculas que têm na superfície uma orientação preferencial. Tá? Nesse caso, eu quebro claramente a simetria de inversão e esse Q2 vai ser não nulo. Tá? É diferente se as moléculas tiverem orientação aleatória, mesmo nessa interface, porque aí a própria interface vai ter simetria de inversão e esse Q2 volta a ser nulo. Então, vocês estão vendo que essa técnica ela depende muito, né, dessa quebra de simetria e, portanto, de uma orientação preferencial de moléculas na interface. Tá? Bom, como a gente elimina a contribuição do volume e está vendo só a contribuição da interface, essa técnica é ideal para você sondar a superfície livre de um material, por exemplo, de um líquido. Um copo com água, eu posso olhar as moléculas de água com essa técnica, só aquelas que estão na superfície, as do volume não vão contribuir, certo? Ou na interface do vidro com a água, né? O vidro não contribui, a água não contribui, só a interface entre os dois é que vai contribuir, certo? Então, essa é uma técnica que tem essa característica única, né? Como eu falei, a sensibilidade é fração de monocamada, então altíssima sensibilidade, e eu também já mencionei, né, ela depende da orientação molecular. Inclusive, esse Q2 não é um número, mas é um tensor, né, com 3 índices, então a gente tem aqui uma resposta molecular, né, que é um tensor também, variando as polarizações do laser incidente detectado, a gente mede elementos desse tensor Q2. E se a gente tiver um modelo para essa resposta não linear da molécula de interesse, a gente pode calcular como que esse Q2 depende da orientação aqui da molécula, né? E aí, comparando os dados medidos com a simulação, a gente pode obter informação quantitativa sobre a orientação tridimensional da molécula. Tá? Isso pode ser feito em alguns casos, é bastante trabalhoso, né? Eu vou mostrar um exemplo, mas é uma coisa que pode ser feita também. E, finalmente, um aspecto importantíssimo é que, como eu falei, a gente está fazendo espectroscopia vibracional, ou seja, ao sintonizar o feixe de frequência ômega 2, aquele no infravermelho, quando essa frequência coincidir com uma transição vibracional, ou seja, uma vibração molecular, esse Q2 vai ter um aumento ressonante, então vai produzir um pico, né? Então, à medida que eu sintonizo o feixe infravermelho, né, estou varrendo aqui a frequência, eu vou ter uma ressonância, então eu posso ter o sinal, vários picos, devido às diversas vibrações das moléculas que estão na superfície. Só que tem uma característica diferente nessa espectroscopia, porque eu tenho um pico superposto com um background, né? Uma contribuição que não depende da frequência. E como eu não meço o quadrado disso mais o quadrado disso, e sim o quadrado da soma, eu tenho a interferência entre o pico e o background. Isso significa que a forma de linha pode variar muito se esse sinal da amplitude for positivo ou negativo. E o sinal da amplitude depende da orientação relativa da molécula, se aponta para cima
ou para baixo. Então, esse tipo de informação também está disponível quando a gente analisa a forma de linha do espectro. Tá? Então, se a molécula trocar de orientação, a forma de linha é alterada. A gente vai ver um exemplo disso. Tá? Bom, só como vou mencionar rapidamente em alguns slides, a geração de segundo harmônico, que é o caso mais simples, né? Eu somo a frequência com ela mesma, dando o segundo harmônico. Nesse caso, a gente usualmente vai usar um laser no infravermelho próximo, de modo que o segundo harmônico está no visível e vai estar ressonante com as transições eletrônicas das moléculas. Então, aqui a ideia é a mesma, com todas aquelas propriedades, mas a gente vai estar vendo espectroscopia de transições eletrônicas. Ok? Bom, finalmente, no caso da espectroscopia SFG, tem uma característica muito importante, que é bastante usada em alguns exemplos que eu não vou abordar aqui em detalhes, mas que eu quero mencionar porque, se der tempo, no final eu vou mencionar aplicações que usam essa ideia. A gente pode determinar a conformação de cadeias alquila, que são essas cadeias de grupos CH2 em forma de zigue-zague, terminada por um grupo CH3. Esse é um elemento constitutivo de todas as moléculas tipo óleo, né? Ou um lipídio, que formam as membranas celulares, né? Essa parte hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica, né? Então, essa molécula, que é um surfactante, um lipídio, vai ter essa cabeça que interage com a água e essa cauda hidrofóbica que tende a se afastar da água, né? Você pode espalhar essas moléculas na superfície da água. Se essa cauda for longa o suficiente, a molécula é insolúvel e ela vai ficar boiando na superfície da água, formando esse filme chamado de filme de Langmuir, né? Então, esse filme você pode comprimir e mudar o estado de compactação dessas cadeias, né? Quando elas estão assim compactadas, estendidas verticalmente, quando a gente fizer o espectro de vibração desses grupos CH, ou seja, aqueles estiramentos do carbono e hidrogênio, a gente vai ver no espectro, né, só picos que são devidos a esse grupo CH3 terminal, né, carbono com 3 hidrogênios. Os outros grupos CH2, carbono com 2 hidrogênios, eles são muito mais numerosos, mas eles não aparecem no espectro. Por quê? Porque eles apontam em direções opostas. Então, eles se cancelam. A contribuição de uma cancela o outro. Então, nesse caso, só o grupo terminal contribui para o espectro. Se eu começo a expandir o filme e as moléculas têm mais espaço, pode acontecer de ter defeitos Gauche, que são essas dobras na cadeia, que são ativadas termicamente. A temperatura ambiente, a energia para gerar um defeito desse é da ordem de kT, então você gera esses defeitos espontaneamente, e isso quebra a simetria local dos grupos CH2 e produz, então, o aparecimento das vibrações correspondentes a esse grupo. Tá? Ao mesmo tempo, esse grupo CH3 fica menos ordenado e a sua contribuição vai diminuindo. Então, só de olhar qualitativamente o espectro desse tipo de filme, você tem uma informação qualitativa sobre a conformação média dessas cadeias. Ok? E um aspecto que a gente vai usar aqui nas aplicações de eletrônica orgânica é que também esse tipo de técnica pode ser sensível à presença de campos elétricos intensos, né? Então, aqui estou exemplificando com a água na interface, mas pode ser outro tipo de molécula polar. Então, tipicamente, se o campo elétrico na interface for muito pequeno, você vai ter um Q2 muito pequeno, próximo de zero, que é devido a alguma orientação preferencial mínima das moléculas. Tá? Mas se o campo elétrico for bastante intenso, você pode reorientar as moléculas polares, como a água, e isso vai produzir um Q2 bem maior, né? Inclusive, se você trocar o sinal do campo elétrico, o sentido, você vai trocar o sentido da orientação molecular e troca o sinal do Q2. Tá? Então, o Q2 vai ser uma sonda do campo elétrico na região interfacial e, inclusive, do sentido desse campo elétrico. Tá? A gente pode ter duas contribuições para a geração de soma de frequências,
que vem do efeito do Q2, que vai ser alterado com o campo, como eu descrevi aqui, devido à reorientação molecular, mas também existe o Q3 no material, e esse Q3 não é nulo no volume do material, certo? Então, esse efeito do Q3, misturando as duas ondas com o campo elétrico constante, vai produzir um Q2 efetivo também. Então, essa é uma contribuição que ocorre mesmo em materiais totalmente isotrópicos, tá? E as duas podem, eventualmente, contribuir para essa sensibilidade a campos elétricos, tá? Mas, no fundo, a moral da história é que eu vou ter um Q2 efetivo que é proporcional ao campo elétrico na região interfacial, ok? Bom, então, vou passar aqui para os exemplos, mais uns 20 minutinhos, acho que dá para a gente abordar rapidamente 2 exemplos. Então, a gente vai falar de interfaces em eletrônica orgânica. Então, a gente está falando de dispositivos eletrônicos feitos com materiais orgânicos, camadas ultra finas, a gente está falando de dispositivos inteiros, com menos de 1 micrômetro de espessura, e que podem ser depositados em substratos flexíveis e transparentes. Então, isso daqui é uma folha de célula solar baseada em material orgânico. Isso aqui são transistores orgânicos. Isso aqui são os LEDs orgânicos, né? Uma tela de um display orgânico feito com LEDs emissores orgânicos, tá? Bom, então, várias dessas aplicações, principalmente em eletrônica flexível, de baixo custo, né, são únicas, e inclusive na parte de sensores também, né, são aplicações totalmente diferentes do que a gente pode ter com a eletrônica convencional. Então, a ideia não é competir com o silício, mas é complementar, né? Só que o problema é que todos esses dispositivos, como eu falei, são ultra finos, e a gente está falando de, em alguns poucos micrômetros, ter várias camadas orgânicas, né, numa arquitetura multicamada. Então, é claro que, nesse caso, as interfaces são cruciais para o funcionamento do dispositivo. Em particular, a interface metal-polímero, né? Estou falando polímero, mas pode ser uma molécula pequena orgânica, tá? Então, tanto faz. Mas a interface metal-polímero, ela é presente em todos os dispositivos, seja uma célula solar, um transistor, num diodo emissor de luz, né? Nessas duas aplicações da célula solar, como você precisa que a luz chegue ou seja emitida, um dos eletrodos é transparente, mas o outro é sempre metálico. Então, você sempre tem pelo menos uma interface metal-polímero, né? Então, nessa interface, você tem processos como injeção e acúmulo de carga, pode ter degradação do material perto da interface, né? A orientação do material naquela interface pode ser diferente, isso pode afetar a injeção de carga. Então, tudo isso daí são propriedades muito importantes para o funcionamento do dispositivo, tá? Bom, esse tipo de interface metal-polímero já foi estudado com algumas técnicas, principalmente espectroscopia de fotoelétrons, né? Mas o problema é que você precisa coletar os elétrons emitidos da interface. Então, os filmes metálicos têm que ser ultra finos, da ordem de alguns angstroms, para que os elétrons atravessem. E aí, um filme metálico de alguns angstroms pode ser bem diferente de um filme espesso, né, da ordem de centenas de nanômetros, né, que é o típico que é usado no dispositivo. Então, outras técnicas experimentais foram espectroscopia óptica linear, como Raman, infravermelho e tal, mas elas não têm essa sensibilidade intrínseca à superfície. Então, você vai ver, né, o polímero que está no filme e na superfície, né? Então, não discrimina. E tem cálculos teóricos, né? Claro que sempre, como isso é muito complexo de fazer, são sempre modelos simplificados, né? Então, a gente precisa validar esse tipo de modelo com experimentos, né? Então, o que nós fizemos foi construir dispositivos baseados em 2 polímeros diferentes. Esse PF8, que é o polifluoreno, ele é um polímero que é bastante utilizado em materiais emissores de luz, como um emissor de luz, então LEDs,
E esse daqui é o quiltiofeno. O politiofeno é muito utilizado em células solares ou transistores, né? Então, o que a gente fez foi usar esses dois polímeros bastante conhecidos e amplamente utilizados. A gente fez um filme fino e a gente vai evaporar o metal para formar a interface metal-polímero. Só que a gente fez duas amostras diferentes, porque em algumas situações o filme do polímero, que é o laranja, é depositado por spin coating sobre o metal já evaporado no substrato, ou, às vezes, o filme do polímero é formado e depois se evapora o contato metálico diretamente sobre ele. São técnicas de fabricação muito diferentes e que podem resultar em arranjos moleculares diferentes. Então, a gente vai comparar essas duas situações. E, como referência, a gente vai ter um filme fino do polímero sem metal sobre o vidro, que vai ser uma situação de referência onde não há interface com metal. Ok? Então, nós vamos comparar essas três amostras e nós vamos começar olhando o polímero, a interface do polímero com o vidro, né? Então, vidro, polímero A, essa é a amostra, né? Então, a gente está olhando as vibrações CC dos anéis desse polímero, tá? Então, a gente faz a medida e a gente claramente vê alguns picos nessa faixa espectral das vibrações dos anéis. Ora, isso por si só já é uma surpresa. Por quê? Porque esse polímero, se a gente colocar a estrutura dele, né, ideal, de uma forma planar, a gente vai ter um grupo apontando para um lado, o outro para o outro, e isso aqui tem simetria de inversão. Isso aqui deveria ter um Q2 nulo e, portanto, não deveria gerar nenhum sinal. O fato de ter sinal significa que esses vetores aqui, esses dipolos, ou seja, o plano dos anéis, eles não são coplanares. Então, a gente tem os anéis levemente, em vez de estar exatamente opostos, eu estou gesticulando aqui, espero que vocês estejam vendo, em vez de estar exatamente opostos, eles vão estar inclinados numa direção preferencial, certo? Então, essa torção preferencial em um sentido vai produzir um Q2 diferente de zero. Tá? Então, a primeira conclusão dessa única medida é que as cadeias não são planares, na média. Tá? Bom, agora nós vamos comparar as três amostras de alumínio com aquele polifluoreno. Tá? Então, o metal aqui é alumínio e o polímero é o PF8, né? O polifluoreno. Então, tem o filme no vidro, polímero sobre o metal, e aqui, nessa coluna aqui, o metal sobre o polímero. Tá? E a gente está fazendo as medidas, e cada espectro aqui é uma combinação de polarização diferente do laser. Tá? Então, essas letras aqui, SSP, PPP, SPS, são polarizações diferentes para os feixes dos lasers. Tá? Bom, então, a primeira coisa que a gente vê é que os espectros as vibrações são as mesmas para todas as interfaces. Então, veja, esses picos, eles variam de intensidade, né, para cada polarização e variam para cada amostra relativamente, tá? Mas as posições são as mesmas. Então, isso significa que não tem nenhum efeito de dopagem, porque uma dopagem mudaria as constantes de mola das vibrações, e essas vibrações iriam aparecer em outras regiões do espectro, elas iam mudar, deslocar. Então, a gente não está vendo um efeito claro de dopagem, ou seja, transferência de carga do metal para o polímero na interface. Bom, mas a gente vê uma coisa que é difícil de vocês enxergarem, mas aqui a escala é 0,12 e aqui é 5. Então, o sinal na interface com o metal é muito maior do que sem o metal. Então, a interface metal-polímero domina a contribuição nesses espectros. Tá? E, como eu falei, a polarização muda radicalmente a intensidade dos diversos picos. Isso tem a ver com a orientação das moléculas na interface. A gente vai analisar isso quantitativamente depois.
tá? Mas uma coisa que é muito óbvia aqui, quando a gente compara esse conjunto de espectros com esse, é que eles são totalmente diferentes. Então, o método de fabricação faz muita diferença para a interface do metal com o polímero. Seja o polímero colocado sobre o metal ou o metal evaporado sobre o polímero, o resultado final, em termos de orientação molecular, é muito diferente. Tá? Essa é uma mensagem importante. Bom, aí nós trocamos o metal de alumínio para ouro, tá? E aí, veja, esse aqui é no vidro. Quando a gente coloca o ouro, primeira coisa que a gente nota, ainda tem alguns picos em algumas medidas, mas são sinais fracos, e a grande maioria dos outros espectros são grandes sinais sem picos óbvios, certo? Isso é um indício de que houve transferência de carga do metal para o polímero. Então, a interface ficou carregada, e eu tenho elétrons livres que vão poder se deslocar sob a ação da luz, e isso vai dar essa contribuição não ressonante muito grande, tá? Então, essa é uma evidência aí de que a gente tem uma grande transferência de carga do metal para o polímero ou vice-versa. Tá? Então, dopagem interfacial. Bom, aí se a gente olhar para os níveis de energia envolvidos, a gente vê que isso faz sentido. Por quê? Se eu pegar o ouro e o polifluoreno, se eu pegar o polifluoreno, a função, o nível de Fermi, que seria o ponto médio entre a banda de valência e de condução, está acima do nível de Fermi do ouro. Então, quando eu coloco em contato, eu vou ter elétrons migrando para o ouro, certo? E, portanto, eu vou ter uma dopagem com carga positiva no polímero. No caso do alumínio, por que não aconteceu? Porque, por acaso, os níveis de Fermi são equivalentes dos dois materiais. E quando eu coloco em contato, não tem transferência de carga. Ok? Bom, então agora nós vamos mudar de polímero. Tá? Então agora nós vamos falar do P3HT, que tem uma estruturinha aqui, ó, mudou o polímero, então são outras vibrações que a gente está vendo, também das vibrações CC, dos anéis aromáticos, tá? E aí, o que a gente vê? Bom, resumindo aqui, porque é tudo muito parecido, a gente vê que as vibrações são as mesmas, não em intensidade, mas em frequência, então não tem dopagem, nesse caso, do ouro com P3HT. A gente tem diferentes intensidades para as duas, né? A dependência com a polarização é diferente, né? E as intensidades relativas são diferentes, é difícil de ver aqui, por causa das escalas tão pequenas, mas é bem diferente. Então, o método de fabricação também afeta muito a orientação molecular. Tá? Bom, aí a gente trocou o metal, ó, trocou, viu? Aqui é ouro e aqui é alumínio. Tá? Então, de novo, os picos são todos os mesmos, tá? As intensidades relativas variam, né, de uma amostra para outra, tá? Então, a polarização, o método de fabricação afeta a orientação das moléculas, né? Mas uma coisa que chama atenção é que, de novo, não tem nenhuma evidência de dopagem, o espectro é o mesmo, as vibrações são iguais. Tá? E isso é surpreendente. Por quê? Se aquele nosso modelo estava correto, no caso do P3HT e o ouro, eu esperava uma transferência de elétrons do P3HT para o ouro. E no caso do alumínio, uma transferência do alumínio para o P3HT. Então, nos dois casos, era esperado transferência de carga. Por que não aconteceu isso? Né? Bom, para tentar explicar isso daí, a gente fez a análise quantitativa da orientação molecular a partir daqueles espectros, da dependência com a polarização. Isso é uma coisa que é muito detalhada, eu não vou entrar nos mínimos detalhes aqui, mas a ideia é que a gente pode modelar aqui a cadeia, achar o ângulo de inclinação em relação à superfície, da direção da cadeia, e esse ângulo gama aqui, que é a torção da cadeia em relação ao plano vertical. Tá? E fazendo essa análise aqui, a gente conclui que, no caso do polifluoreno, esse plano das cadeias está inclinado em relação à superfície, mas mais próximo da superfície.
Isso faz com que haja um acoplamento eletrônico entre os anéis conjugados da molécula e o metal. Então, isso favorece a transferência de carga, e a gente realmente viu que, quando deveria ocorrer, ela ocorreu. No caso do P3HT, o polímero tem essa estrutura, uma cadeia principal, que é o semicondutor, e cadeias laterais isolantes. Tá? E a orientação que a gente deduziu é com o plano dessas cadeias mais vertical, certo? Então, o polímero tende a se agregar, formando estruturas com o plano dessa cadeia conjugada mais vertical. E isso bloqueia a transferência de carga por dois motivos. Primeiro, tem essa camada isolante, e segundo, que os orbitais eletrônicos aqui são ortogonais aos do metal, então isso dificulta a transferência de carga. Ok? Então, a conclusão aqui dessa parte é que a gente consegue comparar interfaces realistas, né, daquelas típicas usadas nos dispositivos. As cadeias não estão planares, né, o polímero não tem cadeias planares. A interface polímero-metal é diferente do metal-polímero, então o método de fabricação afeta a estrutura, né? E a gente tem evidência para transferência de carga em algumas interfaces, mas outras não, e isso tem a ver com a orientação molecular, em cada caso. Ok? Tem mais uns 5 minutinhos, né? Então eu vou falar rapidamente de uma outra aplicação, que é o estudo de campos elétricos em transistores orgânicos, tá? Então, um transistor orgânico é um dispositivo aqui de 3 terminais, mas, a grosso modo, a gente pode pensar, se a gente curto-circuitar esses 2 eletrodos, isso daqui é um capacitor. Eu tenho um eletrodo embaixo, um dielétrico, e aqui o semicondutor, né? Que, né, quando eu aplicar uma tensão, vai acumular carga na interface com o dielétrico, e isso aqui vai formar um campo elétrico intenso no dielétrico. Agora, quando eu aplicar uma diferença de potencial entre esses 2 eletrodos, eu vou aplicar um campo elétrico que vai fazer as cargas acumuladas na interface semicondutor dielétrico fluírem, e isso vai dar uma corrente, que é a corrente de dreno, essa ID, que é o que a gente mede aqui nesse gráfico. Então, aqui, variando a tensão, eu aumento a corrente, esse é o regime linear, até que ocorre o regime de saturação. Quando esse campo aqui é muito grande, né, vai chegar uma hora que a distribuição de carga aqui é não homogênea, e vai chegar uma hora que vai ficar isolante, certo? Então, uma pequena região desse canal de comprimento L começa a ficar isolante, e a corrente satura, é o chamado efeito pinch-off. Né? Bom, então, o que a gente quer fazer aqui é entender como é a distribuição de campo elétrico nessa camada quando você vai variando a tensão. Porque existem modelos para a operação desse dispositivo, e se a gente conseguir mapear essa distribuição de carga ou do campo elétrico, a gente pode comparar isso com modelos. Tá? Então, essa é a ideia de tentar mapear esse campo elétrico, entender a distribuição de campo elétrico no dispositivo. Bom, várias técnicas já foram usadas aí para mapear campo elétrico no dispositivo. Estou mostrando aqui algumas, mas, por exemplo, a espectroscopia infravermelho é sensível à carga, né? Tem bandas no espectro que aparecem quando você tem carga no polímero, mas a resolução espacial é muito ruim, esses dispositivos são pequenos, estou falando de dezenas de micrômetros, então é difícil mapear com alta resolução no infravermelho. Condutividade de micro-ondas ou técnicas que exigem pontas de prova podem estar perturbando o campo elétrico local, porque você tem uma ponta metálica próxima do dispositivo. Né? E a espectroscopia não linear, ela pode ser interessante para esse tipo de estudo por 2 razões. Primeiro, que é uma técnica ótica, ela não vai perturbar a distribuição de campo. Né? E outra vantagem é que a gente vai estar medindo o comprimento de onda no visível, então a gente pode fazer uma alta resolução espacial. Tá? Okay? Além disso, tem outras coisas, ela pode olhar uma interface planar, como no FET, ou uma célula solar, que é uma arquitetura empilhada. Né? Bom, mas então eu vou mostrar aqui para vocês,
né, o espectro obtido nesse dispositivo quando ele é ligado. Tá? Então, em preto, a gente tem o espectro obtido com ele desligado. Quando eu ligo como um capacitor, que é esse espectro azul, né, eu vejo pequenas alterações, principalmente na intensidade, um pouquinho na forma de linha, né, nessa região das vibrações CC do polímero. Tá? Então, eu estou olhando as vibrações do polímero aqui no dispositivo. Quando eu aplico uma tensão entre dreno e fonte, olha aqui, eu desloco, né, a distribuição de cargas, e então altera um pouco novamente a intensidade, ela na média diminui um pouquinho, né, mas são pequenas alterações sutis. O que a gente percebeu é que nesse dispositivo aparece um novo pico quando eu aplico tensão, que não existia antes. E esse pico ele ocorre justamente na região da vibração do estiramento carbono-oxigênio desse polímero isolante, o PMMA, acrílico. Isso aqui é o que a gente usou como a camada isolante do dispositivo. Então, o que a gente vê aqui é que esse pico ele aparece somente quando a gente aplica um campo elétrico no dispositivo. Tá? Então, está aqui um zoom, né, medida com mais tensões aplicadas, então a gente vê esse pico crescendo conforme se aplica a tensão. Né? Por quê? Porque agora vai ter um campo elétrico muito intenso na camada de elétrica, e esse campo elétrico vai produzir aquela orientação molecular, né? E que vai dar, então, um Q2 efetivo, que vem dessa vibração. Então, como a gente está vendo esse pico, a gente sabe que vem do PMMA. Então, a gente está olhando o campo elétrico na camada de elétrica. Ok? Além daquele pico que eu mostrei para vocês, que é essa vibração aqui, eu tenho uma outra vibração numa outra faixa de frequências, que é o estiramento carbono-oxigênio aqui dessa parte do PMMA. E uma coisa muito interessante que a gente viu é que quando eu troco o sinal do campo elétrico, tá? Troco o sinal da tensão aplicada, a forma de linha muda. Né? E essa mudança de forma de linha é justamente pela troca do sinal da amplitude do Q2. Tá? Então, não só eu posso detectar a presença de um campo elétrico, mas eu vou poder distinguir se é para cima ou para baixo. Tá? Bom, então, eu não mostrei um exemplo para vocês, mas com geração de segundo harmônico, na literatura, já foi sondado o campo elétrico dentro da camada semicondutora, onde as cargas estão. Mas o que nós estamos propondo é que, com a espectroscopia SFG, a gente pode sondar o campo elétrico na camada isolante, certo? Então, essa polarização induzida pela essa reorientação das moléculas de PMMA no isolante, ela é proporcional ao campo elétrico aplicado, né? E aí, com isso, a gente pode, então, tentar mapear como que esse campo varia ao longo do dispositivo. Tá? Para fazer esse mapeamento, a gente vai, no futuro próximo, aplicar um microscópio SFG, então a gente vai mudar o nosso aparato para fazer a imagem de onde o sinal é gerado. Então, se eu olhar essa região do dispositivo, eu estou mapeando o campo elétrico nessa região. Se eu olhar essa região, o sinal gerado nessa região, eu estou sondando o campo elétrico nessa região. Então, eu vou fazer uma imagem de como o campo elétrico varia no isolante. E esse campo elétrico, pela lei de Gauss, é proporcional à carga acumulada na interface. Né? E aí, isso a gente pretende, então, comparar com modelos do dispositivo. Tá? Uma outra coisa que está em andamento ali no nosso grupo é usar camadas, são camadas dipolares, né? São camadas orgânicas com dipolo permanente, que são utilizadas normalmente para ajustar essas barreiras de injeção de carga. Então, por exemplo, eu tenho um metal e eu quero injetar elétrons nesse material. Bom, a barreira da injeção é muito grande. Então, se você coloca uma camada de dipolos, isso desloca os níveis de energia e aí você diminui essa barreira efetiva, certo? Então, você pode ajustar essas barreiras de injeção de carga usando camadas dipolares orientadas.
Acontece que a técnica de espectroscopia SFG é perfeita para a gente ver orientação molecular de moléculas polares. Então, a gente vai tentar caracterizar se realmente o que é proposto na literatura é verdade, se a gente realmente tem camadas com dipolos bem orientados para fazer esse tipo de efeito, certo? Então, a gente vai caracterizar esse tipo de camada injetora. Ok? Bom, como estamos de tempo, acho que eu já estourei meu tempo, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou só passar rapidamente para falar para vocês, em poucas palavras, quais são essas outras aplicações. Pode seguir mais alguns minutinhos aí, professor. Tá, eu vou passar bem rapidamente aqui, ó. No passado, o que a gente já investigou foi a estrutura de filmes de polieletrôlitos crescidos camada a camada, que são técnicas utilizadas, muito simples, tá? Que são utilizadas para fabricar sensores. Então, você vai depositando uma camada por vez desse polímero, né, por adsorção espontânea. É uma coisa super fácil de fazer no laboratório. E aí, o que nós fizemos é investigar toda a etapa de fabricação, desde o filme em contato com a água, depois quando eu enxago, depois quando eu seco, e entender o que acontece com a estrutura molecular em todas essas etapas, tá? E uma das coisas que a gente observou que ninguém tinha visto antes é que a orientação de um polímero adsorvido depende do polímero que você colocou em sequência. Não está muito fácil de ver aqui, mas, por exemplo, esse polímero aqui tem esses grupos vermelhinhos, que são os grupos carregados, tá? Eles estão apontando todo para baixo. Quando eu coloco outro polímero carregado aqui, ele se reorienta, certo? E isso a gente conseguiu detectar com essa técnica. A gente também tem investigado a adsorção de moléculas em metais, por exemplo, monocamadas automontadas, que são utilizadas justamente na fabricação de sensores, por exemplo, sensores eletroquímicos. A gente viu o efeito da rugosidade do metal no ordenamento das moléculas. E a gente viu também como que o método de fabricação, em particular o uso de solvente orgânico ou o uso de água com diferentes pHs, afeta a ionização de grupos polares que são importantes para continuar a fabricação do biosensor, né? Então, a gente explicou por que alguns métodos de fabricação davam bons resultados e outros não, né? E a gente teve que entender o porquê, o que acontece com a ionização dessa primeira camada que você põe no metal, e ela determina se o resto do dispositivo vai ser montado da maneira adequada ou não, né? Nós também já investigamos reações eletroquímicas, no caso a eletrooxidação de etanol, que é um problema muito importante para as células a combustível, né? Onde você usa o combustível não para queimar, mas para produzir diretamente energia elétrica numa reação eletroquímica. E a gente investigou o mecanismo dessa reação, e a gente viu que ele é muito mais complexo do que se imaginava, tá? Bom, a gente também investigou, né, naqueles modelos de membrana, aqueles filmes de Langmuir, né, boiando na superfície da água. A gente usa aquilo como um modelo simplificado para membrana celular. E aí a gente viu a interação, por exemplo, desses filmes com nanopartículas magnéticas, né, recobertas com moléculas orgânicas. Nós vimos a interação de moléculas do tipo cálix, né? São moléculas tipo um cálice que interagem com íons divalentes. A gente viu que esse cálice reorienta. A gente viu a interação de proteínas, né, de enzimas com biopolímeros, com enzimas, e que são removidas pelo biopolímero. A gente viu como é que ocorre a imobilização de uma enzima num filme desse, mediada por um biopolímero. Então, várias coisas que a nível molecular a gente consegue entender usando essa técnica. E, finalmente, também a gente tem olhado a interação de superfície de minerais com água, com óleo, né, que são problemas de interesse ambiental. Por exemplo, a gente estudou a absorção de água sobre a superfície da gipsita, que é um mineral que é o que faz o gesso, né?
só que a gente olhou no monocristal de gesso, né? E isso é importante para um tipo de gesso que foi desenvolvido por colaboradores, né, colegas lá do Instituto, onde você prensa, faz o gesso não com muita água, com pouquinha água e prensando. E esse gesso é tão resistente quanto o concreto. E a gente foi entender o porquê disso. Tá? E também utilizamos a interação, a espectroscopia SFG, para sondar a remoção de óleo de uma rocha carbonática, que é a rocha típica do pré-sal. Então, aqui a gente está olhando os fenômenos de recuperação do petróleo dos reservatórios do pré-sal quando você injeta água do mar. E a gente viu que a água do mar não consegue remover todo o óleo, mas ele é removido se você adicionar íons de cobre na água do mar. Então, esse é um processo aí que foi patenteado, né, por colegas nossos, e a gente fez estudos para entender o porquê desse mecanismo. Tá? Bom, eu falei demais, eu só quero terminar agradecendo quem realmente fez o trabalho, né? Então, nessa área de eletrônica orgânica, o primeiro que trabalhou nisso foi o meu aluno Francisco Maia, que hoje está lá no síncrotron de Campinas, né, no CNPM, e depois o Douglas e a Silvia trabalharam com os transistores, né, e essa parte da sondagem do campo elétrico nos dispositivos foi o trabalho deles, né. Então, quero agradecer as fontes de financiamento ao longo dos anos e anunciar aí que eu estou procurando aí alunos interessados, motivados, porque atualmente eu tenho um aluno de mestrado, né, a Cláudia, que está trabalhando com aquelas camadas orgânicas injetoras, o Marcos vai fazer a microscopia SFG nos transistores, e eu estou com 2 pós-docs, o Florian não trabalha nessa espectroscopia SFG, trabalha com espectroscopia de polímeros conjugados, mas ele vem ajudando a Cláudia nas camadas injetoras, e o Anand trabalha na recuperação de petróleo, mas ele está terminando aí o pós-doc dele, está indo embora, então estou à procura de pessoas interessadas, tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Desculpa aí que passei um pouco do tempo. Tranquilo, professor. Bem, pessoal, como de praxe, né? Agora estamos abertos aí para as perguntas para o professor Paulo, e considerações de modo geral. Só é meio tímido, professor. Pode falar, eu não sei quem levantou a mão, se é o Theo do seu Ricardo, é o Theo. Pode falar. Professor, parabéns pela palestra, muito belo o trabalho que o senhor desenvolve. Obrigado. No início eu pensei que o senhor... Eu sou da área de teórica, né? No início eu pensei que você ia mostrar alguma coisa mais voltada para a teoria, mas o trabalho experimental também é belíssimo. Eu queria fazer uma pergunta, mas talvez é um pouco mais voltado para teórico, né? Quando você mostrou lá as equações para cálculo da suscetibilidade de segunda ordem, né? A suscetibilidade ela depende dos momentos de dipolos de transição. Isso. Né? Como obter esses momentos de dipolo de transição para o caso dessas moléculas, essas cadeias, né, de carbono que o senhor mostrou no seu trabalho? Certo. Olha, eu não sou especialista nisso, mas eu sei que existem, acho que 2 maneiras principais, tá? A primeira é você fazer, por exemplo, um cálculo DFT e você aplicar o campo na molécula, então faz o cálculo sem campo, com campo, e ver como que a distribuição de carga muda e como que é o dipolo induzido, né? Seria meio que simulando, né, quando você aplica um campo, o que acontece com a distribuição de carga e, portanto, os dipolos, né? Mas outra maneira é usando a expressão quântica para a susceptibilidade Q2, que é escrita
muito parecida com os momentos com a transição ótica no V visível, tá? Só que você tem Usa mais método de termos. matriz de transferência. Isso, aí você tem os dipósitos de transição, você precisa fazer uma soma sobre vários estados, né? Então, Só que aí depende das funções de onda dos estados eletrônicos. isso, aí depende das funções de onda dos estados, tá? Então, eu acho que essa é a maneira que a maioria das pessoas usa, né? Então, eu fiz esse cálculo, né, de suscetibilidade, mas usando poço quântico. Lá no poço quântico é fácil você calcular, escolher os estados. Na verdade, eu usei foi em QCL, né? E lá no QCL é fácil você escolher os estados eletrônicos e fazer o cálculo da suscetibilidade. Mas aí, quando passa para uma molécula dessa natureza, aí eu já Bom, não é embanando um pouco muito de menor ideia diferente, de pelo como que eu fazer. entendo, você vai ter orbitais, né? O que vai mudar são os seus orbitais. Obviamente, também, uma coisa que você perde no caso do poço quântico, você tem as funções de bloco, né? E aqui você Exatamente. não tem isso. São orbitais, não são localizados, porque, assim, se fosse uma molécula pequena, sim, mas num polímero conjugado, eles se delocalizam ao longo da cadeia, né? Mas você vai ter orbitais, né, do HOMO, LUMO mais um, etc., e cada um vai ter o seu orbital, e você vai usar esses orbitais para calcular os dipósitos de transição. Então, Certo. não é muito diferente, não, tá? O que muda um pouco é a Inclusive, linguagem que é as utilizada. funções atômicas também podem sair dos orbitais, né? Porque em alguns casos de transições você pode ter transição entre, no caso aí, orbital HOMO para HOMO, LUMO, né? Isso. E, E isso daí sai justamente dos orbitais que são calculados, por exemplo, com DFT. Então, essa é uma maneira que o pessoal usa, tá? Mas eu confesso que eu não sou especialista para te dar muitos detalhes técnicos aí de como isso é feito, tá? bom, mas aí a partir daí, tendo a suscetibilidade, você pode ter todos os processos ópticos de materiais, né? Não Sim, só a sim. diferença de frequência, mas como soma, geração de segundo harmônico, Aliás, bandas laterais. uma coisa que a gente precisa muito da ajuda dos teóricos, se você estiver interessado, é justamente isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Ó, nesse tipo de análise de orientação, essa modelagem, tendo o beta, que é a resposta da molécula, para o referencial do laboratório, isso a gente sabe fazer. Mas o difícil é, muitas vezes, obter o beta da molécula, ou seja, dado um campo elétrico no referencial da molécula, como que ela responde? Qual é o Q2 dessa molécula, né, que a gente chama de beta? Sim. Então, isso é o que sai desses cálculos quânticos. E isso é uma Exato. coisa que é muito importante, é o ponto de partida para essa modelagem quantitativa. Tá? Então, isso é uma coisa que, às vezes, a gente precisa muito. Tá? E às vezes, você nem precisa de muito detalhe. Por exemplo, às vezes, o mais importante para a gente, veja, que o valor absoluto é irrelevante. A gente não precisa saber o valor absoluto do beta. Mas o que a gente está interessado é qual é a razão do beta ao longo da direção C, da direção B, da direção A, né? E essas variações relativas é que são importantes, né? Então, isso é uma coisa que os cálculos teóricos podem ajudar bastante quando a gente precisa dessa análise quantitativa, tá? O LMN ali, eles conta sobre todos os estados, né? E Não, deve aqui não, ter esse LMN são os vetores unitários, que seria o seguinte: o referencial da molécula e o referencial aqui do laboratório. Isso aqui é só uma transformação de coordenada do referencial da molécula para o laboratório. Essa é a parte fácil. A parte quântica, que é justamente determinar esse beta, e aí ele tem uma expressão quântica em termos dos orbitais, dos momentos de transição, etc. Tá? Tá certo. Obrigado, professor. Nada. Professor Francinet, à vontade. Boa noite, falando aqui direto do Ceará. Opa, boa noite. Primeiro eu pedi desculpa, que no momento eu estou sem câmera aqui, tá? Sem problema. Assim como o Theo, parabéns
pela apresentação, excelente, e assim, um trabalho muito complexo, muito detalhado do ponto de vista experimental, né, que é sempre uma coisa um pouco mais distante, né, da realização. Isso é digamos, a coroação do trabalho, quando você faz você consegue casar o teórico experimental. E aí eu fiquei, o professor já explicou que ele é mais ligado à parte experimental, mas eu gostaria de saber como é que a modelagem propriamente, que é mais complexa, como é que vocês modelaram propriamente a superfície com a molécula. Por exemplo, quantos átomos do metal, qual foi a relação de tamanho entre a molécula, alguma coisa assim, até mesmo uma figura propriamente, só para ter uma informação qualitativa. Tá bom. E qual foi o software, se foi Gaussian, se foi Não, Crystal? deixa eu explicar. Não, a gente não fez esse tipo de modelagem molecular, assim, microscópica e quântica do sistema, tá? Deixa eu voltar aqui. Vou deixar claro o que a gente fez. O que a gente fez foi exatamente essa transformação de coordenadas aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, que não tem nada de quântico, isso aqui é clássico, é só, né, pegar um tensor e girar, tá, e ver o que acontece, tá? Mas o problema é o seguinte, e esse beta? Bom, esse beta a gente usou argumentos de simetria, pensando em qual é o modo de vibração que está vibrando. A gente supôs algumas, aliás, a partir de experimentos de espectroscopia Raman, a gente pode estimar a razão de alguns elementos desse tensor beta, e isso foi suficiente para a gente poder fazer análise quantitativa. Tá? Não é o ideal, eu gostaria muito de ter cálculos precisos do beta, mas não era disponível, então o que a gente fez foi, a partir de espalhamento Raman, ter uma ideia sobre os elementos relativos do tensor beta, e aí fazer essa transformação de coordenadas. Só isso já é bastante trabalhoso, tá? Mas é uma coisa totalmente clássica, não tem nada de modelagem quântica aí. Né? Ok, professor, obrigado pelos esclarecimentos. Porque esse beta, eu não andei dando uma pesquisada recentemente sobre o tema, e para mim é novidade, eu sou mais dos cristalzinhos bem comportados, né, estrutura de banda simples, essas coisinhas mais triviais, e aí, enfim, aqui é mais uma curiosidade propriamente, e muito obrigado pelos esclarecimentos. Certo, mas já que vocês têm bastante interesse na teoria, deixa eu ver se eu tenho aqui um slide sobre um caso onde a gente... Aqui, ó. Eu não tenho os detalhes do cálculo, obviamente, mas esse caso da gipsita, essa figura que você está vendo aqui, ela é gerada de uma simulação DFT de primeiros princípios, tá? Uma dinâmica molecular de primeiros princípios a partir de DFT, foi o pessoal da UFABC que fez, Gustavo Dalpian e colaboradores. Eles fizeram a simulação da estrutura e colocaram na camada de água interagindo com a superfície do cristal de gipsita, certo? E aí, com a dinâmica molecular, eles podem obter o espectro de vibrações. Aí, veja, não é um cálculo... A simulação é quântica para ver a dinâmica. E aí, quando você tem a dinâmica, o movimento relativo de todos os átomos, você pode fazer a transformada de Fourier dos movimentos, né, da velocidade, e obter o espectro de vibração. E a gente comparou o espectro de vibração com o medido, certo? E o acordo é excepcional. Além do espectro, a estrutura obtida na simulação concordou muito bem com todas as coisas que foram medidas no experimento. Então, eles nos ajudaram a interpretar os dados, que sem a simulação seria muito difícil de fazer, e, por outro lado, os experimentos validaram a simulação. E aí, com isso, a gente teve esse casamento perfeito, e a gente pôde, então, com a simulação validada, obter informações que a gente jamais poderia ter do experimento. Por exemplo, qual é a difusão lateral
dessas moléculas de água. Na simulação é fácil ver isso. Você vai, conta lá 20 picosegundos, vê quanto que as moléculas andaram, né? Mas no experimento, o espectro não fornece essa informação, né? Mas é uma informação que, uma vez validada a simulação, a gente pode, então, confiar e obter da simulação, tá? Então, esse é um caso onde a teoria, aí é um pouco diferente, não é a teoria do beta, mas é a teoria que vai fornecer estrutura da situação que está sendo investigada, né? Essa comparação da simulação com o experimento foi fundamental para a interpretação desse trabalho, tá? Gostaria muito de ter mais casos assim de sucesso, né? A dificuldade é que tem que ser um sistema simples o suficiente para ser simulado, né? E ter gente que tem interesse comum aí dos sistemas que a gente está estudando e tem interesse em simular, ok? Só para encerrar, e assim, o seu sistema, que é de superfície com grandes polímeros, não é um sistema muito trivial de modelagem. De modo algum. De modo algum. É por isso que a curiosidade bateu um pouco mais nesse aspecto. Não, realmente é um sistema bem complexo para modelar. Para modelar a nível microscópico, fazer dinâmica, ou mesmo um cálculo DFT, já é bastante sensível à estrutura. E o problema é esse, é determinar qual é a estrutura, né? Dinâmica molecular, não, Francilé. O Valder deve fazer algumas coisas parecidas aí no Ceará. Nesse trabalho aí, professor, tem ideia de quanto tempo, ou quanto foi o custo computacional para fazer essa simulação, essa dinâmica? Olha, é relativamente alto, porque isso é um cálculo DFT quântico de primeiros princípios, né? Não é uma dinâmica com modelo parametrizado, né? Tipo B3-LEAP, alguma coisa assim. É um cálculo quântico bastante complexo. E é dinâmica molecular, então você tem que, né, fazer simulação por centenas de picosegundos, né? Eu acho que simular essa estrutura, obter os espectros, era coisa de alguns meses, tá? Não é trivial, né? Não era uma coisa simples assim, não. E tá na Jax, né? Parabéns. Foi muito legal, porque assim, o casamento entre a teoria e o experimento foi tão perfeito que foi muito surpreendente. Nem eu imaginava que ia ser um negócio tão bom. Eu vi o Dalpian falando desse trabalho nas sim. redes sociais dele. Certo. Eu tenho uma pergunta também, professor. Bem, pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, podem colocar no chat também, tá? Em relação eu não lembro, acho que é o slide 21 que o senhor mostrou, com PFO, acho que com P3HT. Aí. Esse? Pode ser. Só de maneira geral, né? Quando a medida é feita na interface polímero metal, a intensidade ela é mais alta por conta do metal, né? A gente sempre tem, fica bem óbvio aqui no caso do polifluoreno, né? Vamos pegar esse caso aqui, ó. Essa intensidade aqui, é difícil de ver a escala, mas aqui é 30, aqui a escala é 4, aqui é 1,5. Então, nessa polarização é muito fraco, mas aqui você vê que esses picos são várias unidades. No vidro, sem metal, é 0,1, 0,3, 0,06, certo? Então, é muito, muito mais fraco, tá? Então, aqui também, ó, 5, 3, 1,5. Então... A minha dúvida é a seguinte, aí a intensidade não é relativa também? Ou não? Não, essa intensidade ela é comparável de uma amostra para outra. Por quê? Porque a gente compara essa medida na amostra com uma amostra de referência, que é sempre a mesma. No nosso caso, é um cristal de quartzo cristalino, que tem um Q2 conhecido, né? Então, a gente sempre que faz uma medida dessa, a gente normaliza pelo Q2 do quartzo, tá? Então, a gente pode sim comparar essa intensidade com essa. Tá? E a variação da polarização aí se dá só pela fonte, né? Pelo laser. Pelo laser. Então, aqui,
No espectro de cima, a gente tem 3 polarizações aqui diferentes. Esse S é polarização S e o P é de polarização P. As 3 letras são para o sinal SFG, para o feixe visível e para o infravermelho. Então, a gente vai controlando essas polarizações e medindo o espectro. Tá? E essas combinações, elas medem um certo elemento do tensor Q2 diferente. Por isso que você tem intensidades diferentes, e isso depende da orientação da molécula. Tá? E o que é legal aí é que é uma resposta direta, aliás, é uma interpretação direta do que a gente vê quando a gente cresce o dispositivo normal ou invertido, né? Isso. Tudo bem, a análise quantitativa, ela fornece uma coisa mais detalhada, mas aqui só de bater o olho no espectro, você já vê, opa, é diferente. E se é diferente, né, mesmo se você olhar aqui, ó, do SSP para o PPP, esse pico aqui, ele sai de 5 para 3. Tá? Aqui, ele sai de quase 5 para 1. E esse pico aqui, ele sai de 30 para 3. Certo? Então, já muda completamente essa razão de intensidades. E isso tem a ver com a orientação. Né? É a mesma interface, a única coisa que está mudando ali é a orientação do polímero. Isso aí também pode ser influenciado pela rugosidade da interface? Pode. A rugosidade, veja, a gente mede o ângulo médio, né? A gente está iluminando uma área que é quase 1 milímetro. Então, a gente está vendo coisas médias. Então, se for muito rugoso, aí é como se você tivesse a molécula numa certa orientação e colocasse uma grande variação angular. Aí o sinal tenderia a cair muito. Né? Então, assim, essa rugosidade... Está lá no final. Oi? Teldo, o microfone, Teldo. Pode falar. Não, ele estava com o microfone aberto, professor. Tá. Então, aí essa rugosidade pode ter um efeito, mas, em geral, como é um efeito médio, ela vai diminuir globalmente o seu sinal. Tá? Agora, o que a gente interpretou aqui é o seguinte. Veja, aqui você tem um filme metálico, e aí você deposita uma solução do polímero, e enquanto o solvente está evaporando, o polímero vai se rearranjando. Então, as cadeias vão se agrupando de modo a minimizar a energia superficial. Tá? Aqui é o contrário. Eu primeiro formei o filme do polímero, e durante essa evaporação do solvente, o polímero está em contato com o ar. Certo? Uma vez formada essa estrutura, aí eu evaporo o metal por cima. Então, a orientação que a gente obtém aqui nessa interface do polímero com metal evaporado por cima é basicamente o que o polímero gostaria de fazer em contato com ar. Mas essa daqui é a orientação que o polímero vai adquirir em contato com o metal. Enquanto o filme está formando, está se organizando, ele está se organizando na presença do metal, certo? Então, essa é a razão pela qual a orientação pode ser bem diferente. Tá? Tá. Entendi. Mas aí, se eu fizesse uma atmosfera inerte, não mudaria? Eu acho que não faz muita diferença, porque a interação com o vapor aqui é muito, muito, muito pequena. Né? Então, por exemplo, na verdade, esses filmes são todos feitos em atmosfera inerte, tá. Mas, assim, se é ar ou se é nitrogênio, qual é a diferença? Não vai ter muita interação com o gás. Vai depender da taxa de evaporação do solvente. Não, na verdade, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, o que importa é o polímero, que nesse caso ele está se organizando e ao mesmo tempo que ele se organiza, ou seja, ele interage com outro polímero, ele vê embaixo o metal. Então, ele tem que se organizar para satisfazer as interações com o polímero e com o metal. Certo? De cabeça, filho? Nesse aqui, ó. Nesse outro caso, eu faço o filme antes de evaporar o metal. O metal é evaporado só depois de tudo pronto. Então, nesse caso aqui, da direita,
o filme vai se arranjar, os polímeros vão se arranjar com a evaporação do solvente, de forma a minimizar a interação, né, maximizar a interação entre eles, não com o ar. O ar praticamente não tem interação nenhuma, né? Mas não tem metal. Aí o metal vem depois, certo? Então, essa é a grande diferença. Uma outra pergunta, tem mais gente aqui na fila, mas uma outra pergunta que eu tenho é a respeito de um dopante, por exemplo, ou de algum outro material ali, para formar uma blenda. Eu consigo, olhando para o espectro aí, daí o que eu teria de informação seria uma mudança numa banda dessa, um deslocamento, por exemplo, ou não necessariamente. A dopagem pode afetar a posição da banda, na verdade deve afetar, porque você vai mudar todos os orbitais eletrônicos da molécula conjugada. Então, as constantes de mola que vão determinar a frequência de vibração vão mudar. Então, os picos devem ser diferentes. Além disso, né, que é o efeito que apareceu aqui de forma mais óbvia, no caso do ouro, deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui. Você vê que o que acontece tem esse background muito intenso, tá? Aqui é 16, tá? 20. Então, você tem um background muito grande que vem da resposta dos elétrons livres, deslocalizados ali no polímero e no metal, né? Como você transfere carga, então você agora tem carga livre para se movimentar ali, e isso dá uma resposta, um Q2 muito alto. Mas é um Q2 que não tem uma ressonância vibracional. Para qualquer frequência de infravermelho, ele dá o mesmo Q2. Então, seria esse background não ressonante que a gente chama. Tá? Então, esse é um indício de que você tem carga livre, né, no sistema. Tá? Pelo menos uma mudança. Né? Todo metal vai ter um pequeno background desse, mas aí, dependendo do metal, ele não é muito grande. Quando você tem essa transferência de carga, isso pode mudar bastante. Tá? Entendi. Bem, o professor Edson é o nosso diretor aqui no Instituto de Física. Ok. Está presenciando o seminário. Então. Olá, professor Paulo. Opa, obrigado, Tereza. Olá. Bom, parabéns, professor, pela palestra. É muito interessante essa técnica. Eu acho que é a técnica que poucas outras técnicas conseguem visualizar ou ter informações, né? Fantástico. Parabéns, professor. Eu fiquei na dúvida, curioso, na verdade, sobre o aparato experimental. Como que é o aparato experimental dessa técnica, professor? Vou mostrar. Obrigado pela pergunta e pelo comentário. Realmente, então, eu consegui passar a mensagem que eu queria, que era mostrar para vocês que essa técnica realmente tem aplicações únicas, né? Então, eu vou mostrar aqui, eu tenho um slide em algum lugar aqui, um esqueminha do aparato. Eu tive que cortar isso por causa do tempo. Mas obrigado por perguntar, porque às vezes é uma coisa que os alunos gostariam de ver, né? Então, aqui, ó, a ideia é a seguinte, aqui está a amostra, e tudo que eu mostrei para vocês é isso aqui, né? Tem os dois feixes de laser de alta intensidade, o sinal que vai ser detectado, e eu tenho que ter os polarizadores, né, para controlar a polarização. Bom, mas o problema é que eu preciso, para ter alta intensidade, normalmente, você não usa um laser CW, né, contínuo, tipo um laser pointer. Senão você ia torrar toda a amostra que você colocar. Você faz o seguinte, você usa um laser que emite um pulso muito curto. Tá? O nosso laser tem 30 picosegundos de duração. Tá? Então, nesse intervalo de tempo, a luz consegue andar mais ou menos 1 centímetro. Então, essa é a escala de duração aí do laser. Tá? Então, esse laser emite um tubo de luz, né, um comprimento, um cilindro de 1 centímetro de comprimento, alguns milímetros de diâmetro, e com uma energia de milijoules, tá, que é o típico aí produzido por esse laser pulsado. Tá? Milijoule parece pouco, mas para essa concentrado no volume do espaço, corresponde a uma intensidade altíssima na amostra, a gente chega a intensidades da ordem de
dezenas de gigawatts por centímetro quadrado. Tá? Então, é a ordem de grandeza das intensidades na amostra. Tá? Bom, então, para fazer isso, eu primeiro preciso laser pulsado, de alta intensidade, só que eu preciso de duas coisas diferentes, e uma sintonizável. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso a partir de um único laser, que emite, né, no nosso caso, é um laser de neodímio Yagi pulsado, emite esse comprimento de onda no infravermelho próximo. A gente gera em cristais não lineares, usando o próprio Q2 desses cristais, que é um Q2 no volume, né? Você gera o segundo harmônico, que é esse laser verde, que vem para a amostra, e gera o terceiro harmônico, que é a soma desse com o fundamental do laser, que é ultravioleta. Esse ultravioleta vem para um sistema, um aparato óptico, que é, de novo, baseado em processos não lineares, Q2, né? Que é um amplificador paramétrico óptico e um estágio de geração de diferença de frequências. É basicamente esse mesmo processo de criar novas frequências, subtrair frequências, né, para produzir aqui esse laser infravermelho sintonizável na região de alguns microns de comprimento de onda. Tá? Então, isso daqui é o feixe que a gente usa para excitar as vibrações das moléculas. Tá? Bom, esses dois feixes chegam com gigawatts por centímetro quadrado de intensidade e vão gerar um sinal que é de alguns poucos fótons por pulso, certo? Então, eu tenho que ter agora um detector extremamente sensível, uma fotomultiplicadora, para detectar poucos fótons emitidos pela amostra, tá? Então, esse é um esquema básico aí do experimento. Esse aqui é uma foto antiga lá do laboratório, mas está aqui o laser. Aqui tem uma unidade de harmônicos, que vai gerar aquele segundo e terceiro harmônico. Aqui está o amplificador paramétrico óptico, tá? Que vai gerar a luz sintonizável, né? Nessa faixa aqui, que é a que a gente vai usar. E a amostra fica nessa regiãozinha aqui, ok? E aí eu tenho um zoom dessa região. Então, os feixes vêm aqui nessa... Aqui está uma amostra para estudar filmes de Langmuir, né? Uma cuba com água, a gente põe as moléculas boiando ali, e aqui vem os feixes, vão incidir lá, e o sinal detectado, então, vai para o sinal emitido vai para a detecção, tá? Então, esse é mais ou menos o esquema experimental. Como vocês estão vendo aqui, são duas mesas ópticas grandes, cheias de componentes aí, para poder fazer esse experimento, né? É relativamente complexo, tá? Espero que tenha esclarecido aí, deu uma visão razoável aí de como é o experimento. Sim, sim. Obrigado, professor. Muito legal, professor. É bonito ver esses laboratórios, né? Eu particularmente gosto muito desses laboratórios de ótica e espectroscopia. Bacana. Aí a mesa está... os espelhos estão na vertical, né? Pelo que eu entendi. Sim, isso é uma boa observação pelo seguinte: por que a gente coloca os feixes vindo no plano de incidência vertical? Porque a gente tem trabalhado com superfícies que estão na superfície livre da água, né? Então, os filmes de Langmuir estão boiando na água. A água não tem como alinhar, tem que ser horizontal, né? Legal. Então, a gente tem que vir com os feixes na vertical. Tá? E aí faz in situ também, né? Faz in situ também, esse experimento é um pouco mais complexo, porque você tem que fazer a amostra, depois de estar tudo pronto para fazer a medida, você faz a amostra na hora e mede na hora. Tá? Mas Teldo? Ele respondeu um pouco o que eu ia perguntar, né? Então você, professor, o senhor usa na vertical aí para estudar a água, né? Mas por causa se você for usar só os filmes de polímero no substrato sólido, você pode fazer todo o experimento no plano horizontal. Você põe a amostra vertical e o plano de incidência horizontal, e você reflete com a amostra. Não tem problema nenhum. Só fica limitado porque aí a amostra desse tipo com água, né, não dá para estudar, entendeu? Você teria que inverter. A dificuldade aí é fazer esse alinhamento, né, professor?
Então, um experimento típico funciona assim. Você liga o laser de manhã, ele tem que ficar umas 2 horas estabilizando, aí, porque é um laser bastante complexo também, aí você tem que checar o sistema, como é um sistema muito complexo, né, tem várias etapas, a gente tem uma rotina de checagem de várias etapas para ver se está tudo funcionando, né? Você pode até ligar e sair usando, mas aí o problema é que se um dia der um problema em alguma coisa, você não sabe o que deu errado, né? Então, a gente tem uma rotina de calibração, de checagem de parâmetros, e depois uma rotina de otimização aqui do sinal no cristal de quartzo, de referência. Uma vez estando tudo otimizado, aí sim a gente mede um espectro no quartzo, tira a amostra, e aí põe a sua amostra na mesma posição e faz a medida. Então, tipicamente, a gente leva a manhã toda preparando o experimento e à tarde medindo, tá? Então, é bastante trabalhoso nesse aspecto. Professor, é possível trabalhar também com sinal em pico segundo, em femto segundo? Femtosegundo? Sim, sim. É até melhor, né? É que quando a gente montou esse aparato, né, por questões financeiras, era muito caro o sistema de femtosegundos, a gente montou com o sistema de a radiação é terahertz, né? Hã? Porque aí a radiação é terahertz, né? Aí é mais Não, aí delicado, depende, né? né? A gente pode fazer exatamente a mesma coisa usando o laser. O visível, aí depende do laser de femtosegundo, mas normalmente aí o visível vai ser 800 nanômetros, por exemplo, com laser de titânio de safira, que não é bem visível, é infravermelho próximo, mas você vai somar esse 800 nanômetros com o infravermelho. Então, vai dar ainda luz vermelha, tipicamente. Então, não é terahertz, não. O terahertz pode ser o seu infravermelho, né? Ele pode ser de comprimento de onda muito longo, ou seja, ser terahertz. Isso é possível fazer. Eu acho que eu nunca vi ninguém fazer. Bom, na verdade, teve já experimentos nessa região, mas aí usando laser de elétron livre, é um sistema muito mais complicado. Tá? Porque eu estou falando isso porque aí abre uma possibilidade que talvez o estado aqui do Mato Grosso tenha um grande interesse, que é usar essa técnica para poder melhorar a qualidade dos grãos que são plantados aqui, né, na região, né? Aí são muitos grãos, milho, girassol, porque existem já, né, vários estudos que de terahertz, fazer espectroscopia terahertz nos grãos. Exatamente. Sim, exatamente. Sim. Mas aí, assim, essa técnica é mais para ver interface, né? Aí eu acho que, bom, primeiro que aplicar não... uma coisa que talvez não tenha ficado óbvio é que essa técnica, pelo menos todas as aplicações que eu mostrei, elas são por reflexão, então a superfície tem que ser refletora, quer dizer, tem que ser polida, pode ser vidro, tá? Vidro com água, mas ela tem que ser plana e você tem que ver uma reflexão. Isso às vezes é problemático para algumas amostras, né, que são muito rugosas, por exemplo, né? E certamente para fazer isso num grão de milho já complica, certo? Mas aí o que você falou eu entendi. A espectroscopia terahertz, você usa laser de femtosegundos para gerar o terahertz, mas aí é um espectro linear de transmissão, tá? A espectroscopia convencional. O que não é convencional é a sua fonte de luz, tá? Nesse experimento, não. A espectroscopia não é convencional. Tá? Mas na mesa que o senhor mostra aí na foto, além de água, pode colocar vários outros tipos de moléculas. Sim, nós fizemos ali, né? Todos esses exemplos que eu te mostrei são com filmes finos de polímeros sobre um substrato sólido, né? Aí é muito mais simples, né? É que não está meio difícil de... Deixa eu ver aqui na... Ó, está meio difícil de ver, mas aqui tem um suporte que é pequenininho e sobre esse suporte a gente põe lá os filmes. E esse suporte tem um sistema de alinhamento, né? Você pode alinhar o ângulo da amostra e a altura, tá? Então, aí é bem mais simples, na verdade, fazer com esse tipo de amostra, tá? É que no caso da eletrônica orgânica, os materiais são sensíveis a oxigênio e umidade. Então, a gente tem que fazer isso no vácuo,
tá? Então, aí tem que ter uma câmara de vácuo, com amostra dentro, com janelas, aí complica um pouco mais, tá? Não é tão simples quanto eu mostrei aí, tá? Mas é uma característica daquela amostra. E o DFG, onde é que está na foto aí, professor? O senhor está mostrando Então, aí o SHZ? o DFG, ele está dentro dessa caixa que eu chamei de OPA, tá? Aqui dentro tem um amplificador paramétrico óptico, e aí no final, na saída dele, já é acoplado um gerador de diferença de frequências, tá? Então, a ideia aqui é que você gera dentro do OPA luz de comprimento de onda aqui, ó, nessa faixa do infravermelho próximo. E aí o DFG, o que ele vai fazer? Vai pegar esse comprimento de onda, essa frequência do laser, e subtrair essa outra. Então, como elas são próximas, você vai gerar um batimento, né? Uma frequência muito baixa, que é esse DFG, que é o que a gente usa para excitar a amostra no infravermelho, tá? Beleza. Obrigado, professor. Ok. Bem, professor, acho que não tem mais nenhuma pergunta aqui dos alunos. Uhum. Então, para não estender mais, né, eu gostaria de agradecê-lo por ter aceito o nosso convite, né? É muito legal, parabéns pela apresentação e pelos trabalhos, né? Conheci um pouco, mas não conheci mais ainda do seu trabalho. Eu que agradeço muito a oportunidade e o interesse de vocês, né? Foram bastante perguntas aí, bem interessantes. Eu acho que deu para a gente discutir bastante, apesar do horário avançado aí, tá todo na sexta-feira, né, professor? Na sexta-feira, pois é, vocês estão aí de parabéns. Tem espaço para a última pergunta? Tem espaço para Claro, outra claro. pergunta? Por mim, tudo bem. Tá eu bom, tenho passado para um aluno estudar ótica, professor, ótica não linear, um aluno da graduação. Né, e eu passei para ele estudar os livros do Boyd, o livro do Boyd, né, Robert Boyd. Né, então, atualmente, ele está no capítulo 2, então ele já entendeu todo o capítulo 1, já entendeu quais são os processos, né? Inclusive, eu acho que ele está por aqui, eu acho que não, ele já saiu. Mas ele assistiu o seu seminário. Certo. E aí, ele está terminando o capítulo 2, e o próximo capítulo é o capítulo 3, que já vem o método da solução da equação de Schrödinger, né, para o cálculo da suscetibilidade óptica, o método da matriz transferência, né? Certo. Para o cálculo da suscetibilidade. A minha pergunta é a seguinte: em que momento o senhor acha que um aluno, né, da graduação ele pode entrar num laboratório depois de que momento, estudando o livro de Robert Boyd, esse aluno já pode entender alguma coisa do que ocorre no laboratório? Bom, essa é uma pergunta difícil porque depende muito do quão profundo você quer o entendimento, né, do aluno e em que nível, né? Porque o que acontece? Eu tenho alunos que fazem iniciação científica e são alunos do curso noturno da licenciatura. E aí, obviamente, que nesses casos, assim, o mais importante é entender a ideia física, né? O que está acontecendo e para que você pode usar. E, obviamente, assim, no caso da ótica, mesmo a ótica linear, né? Tem muita coisa no laboratório que a gente usa, por exemplo, uma lâmina de meia onda, um polarizador. Então, o aluno, para entender só como isso funciona, já é uma coisa que ele está aprendendo. Então, claro, se você está falando de ótica não linear, se o aluno já está estudando o livro do Boyd, poxa, então, obviamente que ele já vai entender, por exemplo, o que é a soma de frequências, como ocorre a geração de segundo harmônico. Então, ele vai poder entender as entranhas do OPA, né? O processo que está ocorrendo na amostra. Aí é outro nível. Esse aluno já está pronto para o estudo da pós-graduação, certo? Então, é porque a ideia é justamente essa, só que o que eu estou estava conversando com ele, é que ele faz a graduação, a parte teórica, aí o mestrado, doutorado, a gente procurar algum lugar que ele desenvolva a parte experimental, né? Certo.
certo. Olha, estou de Nós portas temos, abertas. Mas nós temos assim, interesse. é muito legal você ver esses efeitos no laboratório, certo? Porque Uhum. às vezes são coisas que parecem extremamente complexas, né? Na teoria, mas quando você vê isso acontecendo num cristalzinho de alguns milímetros de comprimento e você vê não chega a nada, ou seja, chega um feixe infravermelho que você não enxerga, de repente sai verde, né? Super intenso, é uma coisa que chama atenção, né? E o OPA é muito legal também porque você gera luz sintonizável, então você gira o cristal, muda de cor. Então são coisas assim muito interessantes de ver funcionando, tá? Última pergunta, professor. O senhor falou que está de portas abertas. Se ele passar pela porta do outro lado, tem bolsa? Sim, lá no Instituto de Física de São Carlos, tem tanta gente que trabalha com ótica não linear que ele vai encontrar 300 portas com caminhos diferentes na área de ótica não linear, experimental, certo? Então, assim, é uma questão de achar alguma coisa que pareça interessante e seja a coisa que ele gosta de fazer, porque tem muitos grupos que trabalham com ótica não linear em São Carlos e, obviamente, no Brasil todo. Tem grupos excelentes em Recife, né? Então, eu conheço o Anderson Estevam. Tenho conversado com ele também. Isso. Tem o grupo em Alagoas, em Recife, já falei no Ceará também. Então, tem vários lugares, né? O FMG, tem vários, no Rio de Janeiro, São Paulo, né? Na USP São Mas Paulo. acho que o senhor não entendeu a minha pergunta. Eu perguntei se tem bolsa. Bolsa de mestrado, bolsa de... Olha, Porque bolsa, tá a difícil, gente né? tem as cotas do programa, e aí o que acontece? A pessoa tem que fazer aquele exame unificado, né, de física, o EUF, e é Uhum. basicamente a nossa seleção, pelo menos lá em São Carlos, eu posso te dizer, ela é baseada na nota do EUF. Então, se o aluno for bem no exame, ele vai estar bem classificado e a chance de conseguir bolsa é grande. A gente não Não. consegue atender todos os alunos, assim, tipicamente a gente cobre 1/3 dos candidatos. Então, se ele ficar no terço superior ali, ele consegue bolsa. Tá? Certo. Além Beleza. disso, existe sempre a possibilidade dele pedir uma bolsa diretamente na agência de fomento, por exemplo, na FAPESP, né? E aí o aluno tem que ter um excelente histórico escolar, porque isso pode uma Tem. reprovação. Esse aluno ele já tem publicação já na graduação, ele já tem Então aí publicação. é um caso Notas tranquilo, dele a são gente pode excelentes. inclusive pedir bolsa FAPESP. Tá? E, professor, o senhor faz parte da rede Cisfoto, IBFoto? Não. Eu faço parte do INCT em Eletrônica Orgânica, que é o INEL, né, Instituto Nacional de Eletrônica Orgânica. Essa é a única grande rede aí que eu estou participando. Tá? Tá. Uma outra possibilidade é ele fazer mestrado aqui com a gente, né, comigo e com o Tereza, e mandar ele para o senhor aí, para você fazer um treinamento com ele, né, no laboratório. Sim, a gente pode sempre fazer alguma colaboração, né, fazer alguma interação aí, em teoria, experimento, com certeza, a gente pode discutir aí, sem problemas. Perfeito, professor. Obrigado, viu, pela Nada. participação aqui no nosso programa. Aí eu que agradeço. Tem mais o Ricardo? Professor Ricardo? Opa, olá. Tentando ligar aqui a câmera. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? O senhor não vai lembrar de mim, né, professor? Fui seu aluno em 2005 num curso lá em São Carlos. Que curso que foi? Da pós? Foi um curso fornecido pela pós para alunos de várias regiões do país. Todo mundo viajou para lá para fazer o curso. Certo. Foi num auditório lá de São Carlos. Sei. Nossa, cara, eu tô tão velho que eu já estou esquecendo. Grupo de ótica e fotônica, professor. Certo. Será que não foi uma dessas escolas... Escola EAOF. De ótica e fotônica, eu sei qual foi.
Então, professor, eu esperei, né, todo mundo perguntar aí, eu gostaria de parabenizá-lo, né, agradecê-lo pela palestra, né, em nome do programa de pós-graduação em Física. Eu tenho uma dúvida, professor, assim, sobre a respeito... assim, eu trabalho com espectroscopia rama, né, então, quando a gente tenta estudar os efeitos geométricos, né, em nanoescala, na conformação molecular, né, de materiais nanoestruturados, tanto infravermelho quanto gama, essas técnicas não permitem a observação das mudanças conformacionais, né? Então, os resultados eles só podem ser entendidos em termos de efeito de empacotamento geométrico, né? Para você conseguir entender a análise de espectro, né, e tudo mais. E na espectroscopia SFG, como é que fica o entendimento assim, desses efeitos geométricos? Deixa eu ver se eu entendo melhor assim a sua pergunta. Assim, você está falando de efeito geométrico. Dá um exemplo concreto de confinamento, alguma coisa de assim? Confinamento, né? Principalmente com confinamento, né? de moléculas, né? Tá. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte: tem o efeito de conformação induzido, né, por um empacotamento. Então, isso foi mais ou menos o que eu tentei descrever lá no filme de Langmuir. Quando você comprime, as moléculas vão empacotando, você organiza aquelas cadeias, e isso muda a conformação e, portanto, a gente muda o espectro. A gente consegue ver isso. Isso também ocorre numa escala um pouquinho menos sensível, no infravermelho e no Raman, com pequenos deslocamentos das frequências daquelas bandas com empacotamento, tá? Mas é menos óbvio, tá? Bom, mas aí tem outros efeitos que podem acontecer. Por exemplo, você tem uma monocamada daquelas cadeias, e aí você confina entre dois sólidos, tá? Então, por exemplo, você faz uma monocamada no vidro mesmo, ou no metal, e aí você coloca uma esfera, uma ponta, né, de vidro e vai pressionando. Então, você está aplicando pressão, né, na molécula. E aí, o que já foi feito há vários anos atrás, mas é bem interessante, é que o espectro SFG das cadeias ordenadas é bem intenso e ele desaparece completamente. E aí, quando se alivia a pressão, retorna. Então, não é que as moléculas foram expulsas e saíram da região. As moléculas se desordenaram, a conformação ficou desordenada, o sinal desapareceu. Quando você alivia a pressão, eles voltam, né? A conformação retorna, pelo menos quase que totalmente, né? Isso mostra que a pressão é capaz de desorganizar as cadeias, né? Esse é um exemplo que eu posso falar e que talvez seja mais ou menos no sentido que você falou. Nesse sentido, assim. Bem, entendi agora. Realmente, professor, tem que começar a trabalhar com espectroscopia SFG, né? Para de mexer com rama. Não, assim, obviamente que rama e infravermelho são técnicas extremamente poderosas, né? Então, de maneira nenhuma, a minha ideia é desmerecer isso. Eu só estou querendo mostrar que essa técnica tem outras capacidades, né, que podem complementar especificamente para o estudo de interface. É muito mais fácil você obter o sinal da interface com a espectroscopia SFG do que com o Raman, né? O Raman você pode fazer SERS, né? Que é o Raman amplificado em superfícies. Mas aí qual é a limitação? Tem que ser um metal nobre, rugoso, né? Então, se você tiver vidro polido, você não vai ver, certo? Então, se você tiver uma monocamada no vidro polido, não é metal, não é rugoso, você não vê. Então, é uma técnica que complementa, né? Não quer dizer que é a única que pode fazer, mas ela tem uma aplicabilidade bastante grande. Muito obrigado, professor. Nada. Obrigado, Ricardo. Professor, eu ia fazer essa pergunta quando eu estava falando e acabei esquecendo. E outros... Bem, ali tem surgiu vários exemplos, mas uma coisa que está na moda e o pessoal tem trabalhado bastante são as interfaces nessas novas células solares de terceira geração, como as perovskitas. Tem algum estudo nesse sentido, com essa técnica, FS?
Tem algumas coisas recentes que saíram em perovskita, sim. Principalmente tentando olhar o alinhamento. Nas perovskitas você tem a parte inorgânica, né? E tem normalmente um contraíon molecular dentro da estrutura, né? Dentro da perovskita. E esse contraíon, então, ele pode ter uma orientação preferencial, e teve gente já analisando isso daí com espectroscopia SFG, tá? Aí não é tanto um efeito... Bom, é um efeito que pode ser na interface, porque aí você pode ter uma orientação que depende da fabricação ou da aplicação de um campo elétrico, né? Então, tem sim. Eu não posso te dar os detalhes agora, porque eu teria que olhar de novo como é que exatamente eles estavam vendo, tá? Mas aí o senhor nunca chegou a trabalhar. Eu nunca apliquei em perovskita, não. Para não dizer que eu nunca trabalhei, eu passei um tempo, em 2016 eu passei na Itália, e trabalhei lá num grupo que trabalhava com perovskita. A gente tentou fazer geração de segundo harmônico, porque eles não tinham SFG, e aí eu montei o segundo harmônico, que é rapidinho, é fácil de montar. Só que a gente não conseguiu ver nada. Tinha um sinal muito grande, mas que não mudava, então a gente não conseguiu chegar a nenhuma conclusão, tá? Mas e nessas... Assim, porque tem, aqui a gente está falando da perovskita, o book, né? Mas tem essas 2Ds, né? Que você tem um surfactante ligando elas. Isso. Será que não seria legal um estudo nesse sentido? Sim, eu acho que sim. Inclusive, por exemplo, tentar ver o papel desse surfactante, né? Como é que está a organização desse surfactante. Claro que muitas vezes nessas perovskitas o surfactante vai estar em bicamadas, assim, então um cancela o outro, a gente acaba não vendo nada. Mas na superfície, né, pode ser que você perca, você vai ter só um surfactante, e aí, dependendo de como é fabricado, pode estar mais empacotado, ou com mais defeito, ou com menos defeito. Eu acho que sempre vale a pena, tem oportunidades, sim, nas perovskitas. Inclusive, uma coisa que sempre é utilizada é uma camada transportadora de buracos, né? Você Exato. Tem a perovskita, que é a camada ativa, mas por cima sempre tem um outro material, né, que vai injetar buracos. Então, aqui a gente tem alguns alunos na pós-graduação aqui, meus alunos estão trabalhando com essa tentativa de ver essas coisas mais a nível no book, né? Então a gente está fazendo trocas da perovskita, com orgânicos, né? Certo. Trabalhou com P3HT, né? Que estava em moda, o pessoal usando o P3HT para tentar substituir o TiO2 ou fazer uma camada intermediária, né? Certo. E também a pane, e a gente está conseguindo crescer pane por eletroquímica. A gente está aproveitando isso aí, e tem crescido. E o legal, só que a gente a gente faz isso por espectroscopia tradicional, né? Quando a gente, dependendo da interface, a estabilidade da superfície, que é um problemão, a estabilidade da superfície da perovskita, né? A estabilidade da superfície da perovskita é muito maior visualmente. Ela fica sem degradar visualmente por dias. Então, isso é uma coisa interessante. Eu já tentei, no contexto dos polímeros, tentar sondar a degradação interfacial. Por exemplo, no transistor lá que eu falei, se você operar ele por alguns dias, mesmo no vácuo, ele vai perdendo performance. O que está acontecendo a nível molecular? Porque é um efeito na interface, não é um efeito de volume. Porque no transistor, a camada ativa, onde a carga flui, é nanométrica. Então, assim, a mesma coisa nas perovskitas. Você tem aquela camada de injeção, a degradação pode ocorrer na interface. Então, o que está acontecendo ali? Não é uma coisa muito simples, porque aí depende de detalhes, tá? No nosso caso, o laser é ressonante com o polímero, né? Um laser visível e o polímero é colorido. Então, a grande resposta que a gente vê, ela é muito amplificada pelo fato da gente estar usando um laser visível. Entendi. E aí, o que acontece? Quando o polímero degrada, ele fica transparente, ele perde a ressonância eletrônica.
e a gente perde junto a sensibilidade. Então, porque a gente perde essa ressonância eletrônica. Então, para fazer esse tipo de estudo, a gente precisa usar um outro laser de excitação, que seria o 1064 nanômetros, que aí o polímero é transparente a ele. Aí a gente vai poder medir com igual sensibilidade a parte conjugada e a parte degradada. Tá? Isso é uma coisa que está na minha lista de coisas para fazer, e seria muito interessante. A gente precisa fazer uma pequena mudança lá no nosso aparato, mas aí a gente poderia começar a investigar esses efeitos de degradação, que eu acho que aí pode ser no polímero, pode ser na perovskita, aí abre essa possibilidade. No momento, com o aparato que a gente tem, eu acho difícil investigar esse efeito. Tá? Mas ok. Bem, tomamos muito tempo do senhor, né? Aí já é 7 horas, acho que da noite aí. Grande prazer. O pessoal também já está saindo aqui. Mas muito obrigado, professor, mais uma vez, pela participação conosco, né? E deixar o convite aqui para quando passar esse momento pandêmico aqui, o senhor vir fazer uma visita aqui em Cuiabá. Vai ser um grande prazer. Nunca fui passar calor, mas aqui tem cerveja gelada e peixe frito, que só tem em Cuiabá peixe aqui. É peixe igual o cuiabano faz. Então maravilha. Já me convenceu, eu só preciso uma oportunidade aí para a gente ir. Mas ano que vem, se tudo der certo, a gente está de portas abertas aqui para receber o senhor aqui. Ok. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a todos aí, ficar tanto tempo aí, a discussão foi muito interessante e agradeço o interesse aí de vocês. Tá bom, professor. Então, uma boa noite, bom final de semana e muito obrigado mais uma vez. Bom final de semana a todos aí. Tchau. Boa noite, Paulo Miranda. Obrigado. Boa noite, professor. Até mais. Tchau. Vai ser da reunião, Vim.